nem sempre é fácil fazer o que é certo. Tem horas que fazer o que é certo exige muito de um super-herói. De todos os momentos difíceis, acho que nenhum é mais traumático do que tirar a vida de outro herói. Às vezes é um colega de equipe, às vezes é uma pessoa que lutou do seu lado por anos, às vezes é um herói que sempre foi um símbolo pra você. Os motivos podem ser muitos, mas geralmente é a coisa certa, né? Eu separei aqui pra vocês 7 vezes em que um herói não teve escolha a não ser matar outro herói. São fortes emoções nesse vídeo, são cenas gráficas, hein? Prepara o lenço, vamos lá. Enéas Trans, Peter aqui. Nos quadrinhos, a maioria dos super-heróis segue uma regra, né? Não matar. A maioria é assim, né? Quando mata é anti-herói. E aí eu tô falando de exceções como Wolverine, Justiceiro, Venom, Arlequina, Capuz Vermelho, enfim. Ainda assim, existem muito mais heróis que tentam não matar, a menos que seja muito, muito necessário, ok? Se a gente vai escolher as revistas, são raríssimos os heróis que nunca mataram. Se você pensar aí, pô, Superman, Batman, sei lá, Capitão América, Homem-Aranha, esses são os mais nobres, e até esses mais nobres já quebraram o juramento pelo menos uma vez. Só que matar outro herói, aí é tristeza dupla, concorda? Esses são eventos ainda mais raros de acontecer, mas acontecem. Foram situações dramáticas, você vai ver elas agora nesse vídeo, depois da tua inscrição. Se inscreve nesse canal, ajuda um canal BR a chegar na 2ª posição do maior canal nerdístico do mundo. Pois é, os 2 maiores são americanos. Já pensou um BR ocupar esse lugar? Nós não falamos inglês, né? Eles falam pro mundo inteiro, a gente só fala pro Brasil. Então eu quero incomodar o 2º lugar. Com a tua inscrição a gente consegue isso. Valeu, galera, essa fã é casca grossa demais. Vamos lá. Gavião Arqueiro mata Bruce Banner. O Bruce Banner ele ficou 1 ano curado do Hulk. Ainda assim, ele nunca se livrou da sombra do Hulk, né? O medo de voltar a ser um monstro destruidor era muito forte. Ele tinha esse medo, esse receio. Então o Banner criou uma flecha especial e deu uma missão pro Gavião Arqueiro. Se houvesse algum sinal de transformação dele, o Gavião Arqueiro deveria atirar pra matar. E não deu outra. Durante a Guerra Civil 2, um mutante com poder de ver o futuro viu o retorno do Hulk e a destruição de tudo. Aquela profecia iria mesmo acontecer? Os heróis deveriam agir para evitar isso? No meio de uma conversa lá com os Vingadores, o Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, cumpriu a promessa dele. Ele meteu a flecha especial na cabeça do Bruce Banner. Thor mata o Sentinela. O Bob Reynolds ele lutou a vida inteira contra o lado maligno dele, né? De um lado a gente tinha o herói Sentinela, do outro lado a gente tinha aquela entidade maligna, o Vácuo. Só que os dois eram a mesma pessoa, né? No mesmo corpo. Depois de tentar ser herói durante muito tempo, o Bob Reynolds ele perdeu o controle e se entregou de vez ao lado negro da força dele. Literalmente, né? Ele matou diversas pessoas, ele devastou Asgard, matou o Loki. Num minuto de lucidez, ele implorou para que o Homem de Ferro e o Thor acabassem com ele. Ele não queria mais ser uma ameaça para o planeta, para o universo. Os heróis se recusaram, afinal, herói não mata. Então o Bob Reynolds reverteu para a forma de Vácuo e atacou. Nesse momento, Thor se convenceu de que não tinha outro jeito mesmo, não tem como. O Deus Trovão fez o que o Bob Reynolds pediu e tirou a vida dele. Dr. Manhattan mata Rorschach. Watchmen, galera, não tem nem palavras pra descrever como eu amo essa série, tá? É uma obra fenomenal que marcou uma geração nos quadrinhos, né? Tipo, teve antes e depois pra mim, dessa série. Na conclusão da saga, o Ozymandias vai sair de boa. Ele armou todo um esquema pra matar 1 milhão de pessoas, pra evitar o quê? O apocalipse nuclear, ou seja, ele matou muitos pra evitar a destruição de muito mais. Era um plano cruel, desumano, mas queria evitar a destruição de tudo que existia. Os outros heróis concordaram em abafar o caso, né? E não contar nada pra ninguém. O Rorschach não. O Vigilante estava disposto a abrir o jogo, né? Revelar para o mundo todo que Ozymandias estava por trás das mortes. Para o Rorschach, a verdade, a justiça era o mais importante do que todo o resto. Mas é aquilo, X9 morre cedo, vocês sabem disso. Rorschach acabou desintegrado pelo Dr. Manhattan antes de abrir o bico, né? Sumiu. Quem é que estava certo nesse final? Namor mata Marina. Eu sei que muitos de vocês nem conhecem essa tal de Marina, né? Mas essa história é triste demais pra ficar fora dessa lista. Vamos lá. Resumindo bastante, tá? Marina era uma alienígena aquática que fez parte da tropa Alpha. Aí papo vai, papo vem, ela casou com o Namor. Beleza. Pô, os dois vivem na água, né? Vivem na terra. Por que não? São meio que híbridos, né? Marina chegou a ficar grávida do Namor, fazer parte dos Vingadores. Só que deu ruim. A biologia alienígena dela era muito louca. Quando a Marina ficou grávida, ela se transformou num monstro marinho incontrolável. Os Vingadores tentaram curar ela, mas não deu certo. No final, Thor e a Capitã Marvel concordaram que Marina precisava ser detida a qualquer custo. Nem Thor nem Capitã Marvel conseguiram. Foi o Namor, o marido dela, pai das crianças que ainda iam nascer, que acabou matando a moça, né? Namor usou a espada de ébano do Cavaleiro Negro para matar a Marina.
Aí, anos depois, Marina foi ressuscitada e o Namor teve que matar a própria esposa de novo. É muito sofrimento, hein? Mulher Maravilha mata Maxwell Lord. Você que viu Mulher Maravilha 1984, você ficou achando que o Maxwell Lord era só um cara engraçado, né? Cheio de boas intenções. Concorda? Nos quadrinhos foi pior. O destino dele foi pior também, ok? Tecnicamente, o Maxwell Lord, ele nem era um super-herói. Ele era um empresário boa praça lá que bancava a Liga da Justiça Internacional. Era uma figuraça. Mas, secretamente, o Maxwell Lord era um manipulador com grandes poderes mentais. Foi um choque para muitos leitores. A gente tava lendo, eu descobri aquilo, eu falei, pô, como é que pode isso? Foi um plot twist. Ele saiu de personagem cômico pra vilão psicopata. Maxwell Lord matou o Besouro Azul original. No final, ele controlou a mente do Superman. Foi a Mulher Maravilha que segurou esse BO. A Diana saiu no tapa com o Kal-El, uma das lutas mais brutais que eu já vi. E não teve outro jeito. Pra libertar a mente do Superman, a Mulher Maravilha teve que quebrar o pescoço do Maxwell Lord. Essa foi bem diferente do filme, hein? Ciclope mata Charles Xavier. Uma coisa é você matar um herói que foi um seu amigo, ok? Outra coisa é matar um herói que foi como um pai pra você. O Scott Summers, que é o Ciclope, ele cresceu no orfanato, até ser praticamente adotado pelo Charles Xavier. Foram anos de um relacionamento que só pode ser definido como pai e filho, não tem outra forma da gente definir esse relacionamento. O Scott Summers, ele representava tudo que o Charles Xavier acreditava. Então, pô, você imagina o horror do Ciclope matando o Charles Xavier. Na época, galera, o Scott Summers, ele estava possuído pela Força Fênix, consumido pelo lado sombrio. Essa Força Fênix não é controlada por meras, não vou falar meros mortais, o Ciclope é um mutante, mas por classes mais baixas de poderes, né? De certa forma, ele não teve escolha, ele estava dominado. E o Charles Xavier meio que sacrificou para trazer o pupilo dele de volta para a sanidade. Foi um dia triste para todos os X-Men. Wolverine mata Jean Grey. Falando em X-Men, a saga dos mutantes, galera, é lutada de sacrifício. A gente lembra de ter visto no cinema a morte da Jean Grey no final de X-Men 3. E de novo, a Fênix Negra agiu, né? Foi o Wolverine que teve que tirar a vida da mulher que ele amava. Nas revistas, essa cena também aconteceu, mas foi tipo um outro contexto, né? Nesse caso, a Força Fênix retornou para a Terra e encontrou a Jean Grey morta. A entidade cósmica ressuscitou a Jean Grey e usou ela como hospedeira. Por vontade da própria Jean, o Wolverine entrou no caso. O Logan matou a Jean Grey. A Força Fênix ressuscitou a Jean de novo. E o Wolverine matou de novo, e de novo, e de novo. Foram várias vezes nesse ciclo aí, né? Imagina como é que isso ficou na cabeça do Wolverine. A cada ressurreição, galera, a Força Fênix ficava mais fraca e o Logan ficava cada vez mais desesperado. Como eu tô falando de quadrinhos com vocês já sabem, né? Todas essas mortes que eu falei aqui foram revertidas, é quadrinhos. Menos a do Rorschach. Rorschach segue morto até hoje, tá? Ressurreição não tira a força dessas histórias. Todos esses momentos foram marcantes pros personagens envolvidos e pra gente que leu, ok? Eu não sei como é que tá o emocional de vocês agora, mas eu vou fazer só uma pergunta. Qual foi o momento mais dramático que vocês já viram nos quadrinhos? Vocês acham que tinha que ser assim no cinema também? Morreu, não volta mais? Ou no cinema não, morreu, tem que trazer de volta também? Como é a maioria dos casos dos quadrinhos também. Então no cinema a gente fica sem o personagem, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. E se inscreve no canal, vamos seguir nessa linha, sempre subindo essa comunidade nerdística, porque nós, um canal brasileiro, poder estar entre os maiores do mundo, isso é um grande privilégio, vocês fazem parte disso. Obrigado de coração por isso, obrigado de coração por ajudar a gente a buscar informação, sempre levar pra vocês. Espero você no próximo vídeo, porque você é casca grossa pra caramba. Valeu, galera! Fui!